quero te contar algo e aproveitar e te chamar para essa grande missão. Aqui dentro dessa pessoa aqui, existe uma pessoa que está sendo formada pelo próprio Deus, diariamente. E alguns anos atrás, ele trouxe ao meu coração que eu precisava do meu entendimento, que eu precisava desenvolver essa pessoa que está dentro de mim. Eu acreditava que só o fato de eu ser já convertida, de eu pregar o evangelho, e o fato principalmente de eu pregar o evangelho, eu acreditava que por eu já estar neste nível pregando, já estava muita coisa muito bem resolvida. Até que a gente começa a enfrentar algumas crises, algumas dificuldades, e o Senhor, ele traz ao meu entendimento algo que foi, eu acredito, ter sido libertador. Eu precisava desenvolver a pessoa que estava aqui dentro de mim. Renata, desenvolva a pessoa que está dentro de você. E eu confesso para você que foi um desafio. E a partir de hoje, eu vou estar vindo aqui compartilhar com você uma série de livros. E hoje eu quero falar sobre herança emocional. Todo mundo sai da casa dos seus pais carregando uma mala. Ninguém escolheu o que foi colocado dentro dela. E um dia você monta a sua própria casa, abre a mala e descobre que está vestindo coisas que jurou que nunca vestiria. Bom, gente, o propósito de começar agora, né, dentro deste livro, exatamente, eu tive o intuito de que nós pudéssemos olhar para dentro de nós e se atentar com aquilo que nós estamos carregando, aquilo que está nos acompanhando. Nós saímos de casa, nós casamos, montamos a nossa própria família, estamos aí vivendo, né, os sonhos, os projetos que um dia nasceu no nosso coração, também no coração de Deus. A gente cresceu, a gente montou a nossa própria casa, a nossa própria família, e a gente vai dar de cara com heranças emocionais, com aquilo que nos aconteceu na nossa infância, com aquilo que a gente recebeu quando ainda era tão criança dentro de nós, e quando a gente sai de casa, a gente sai carregando uma herança. E dentro deste contexto aqui, eu quis compartilhar referente à herança emocional que a gente acaba aqui trazendo para a nossa realidade de hoje, mas que muitas vezes o fato de você não se atentar que é uma herança que você herdou, então você não se dá conta de que ela esteja ali. Eu nunca vou ser assim. E então, a vida o quê? A vida acontece, o cansaço aperta, a pressão sobe e de dentro de você sai exatamente aquilo, a frase que você odiava ouvir, o grito com o mesmo tom. E quem nunca fez essa promessa? Quem nunca fez a promessa, olha, eu não vou reagir assim, eu não vou lidar com o dinheiro assim, eu não vou resolver o meu casamento com esse silêncio de dias, não, eu não vou gritar com meu filho, eu não vou falar dessa maneira. Só que aí, gente, vem um susto, porque você fez tantos juramentos que você não agiria assim, daqui de um pouco agora você se pega fazendo exatamente a mesma coisa. Gente, olha, esse trecho. Existe um item, aqui me pegou muito, esse ponto aqui foi algo que realmente me atrapalhou muito na minha caminhada com Deus. Olha aqui, ó. Existe um item aqui que precisa de parágrafo próprio, porque ele decide o resto, ou seja, a imagem de Deus. Porque a primeira ideia do pai que uma criança forma, não vem do pai do céu, vem do pai da sala de casa. Exatamente. Então vamos pensar. Se o seu pai de casa, você era recompensado pela performance, pelo resultado, e você sempre tinha que estar performando para agradá-lo, não vai ser diferente quando você associar ao Deus Pai. Você vai acreditar que você aceita também, que você é recompensada pelos teus resultados. Então vamos pensar que você tem um pai aí na sala da sua casa que ele é ocupado demais. E quando você pensar no seu Pai do céu, você vai pensar nessa distância que você tem, já que ele é um Deus muito ocupado, já que ele é um Deus muito distante e que ele demora para estar presente. E você acaba associando o Deus Pai como o Deus da sua sala. A gente vai estar trabalhando exatamente a cada capítulo deste livro para que você, já que agora você vai tendo consciência, então mais do que agora você ter a consciência da situação, do que como você está, é você também ter agora a consciência de que você precisa, a pessoa responsável por mudanças é você. E daqui por diante você pode ter decisões diferentes agora, a partir do momento que vai sendo revelada essa verdade aqui para você. Então, a cada capítulo, eu tive todo o cuidado de colocar aqui quais são as decisões que você precisa tomar a partir agora de cada desfecho, já que você está conhecendo a verdade. E é muito interessante, por quê? Porque dentro das escrituras a gente vai ver a vida de quem? A vida de Abraão. Abraão, diante de uma crise, diante de uma perseguição, diante de um momento de desespero, ele acaba mentindo, dizendo que Sara não era sua esposa. E ele leva Sara a contar essa mentira. E aí vem a intervenção de Deus e acaba livrando essa família. Daqui de passado mais um pouco de tempo, Abraão vai e comete o mesmo erro, e Deus mais uma vez intervém e acaba livrando aqui Abraão dessa encrenca. Então, independente do que Abraão já tinha experimentado com Deus, independente de tudo que Abraão já havia vivido, não foi o bastante para ele crer somente, independente da crise que eles estavam enfrentando, de que ele viesse apenas crer.
mas ele acaba tendo aqui comportamento totalmente contrário daquilo que Deus, totalmente contrário daquilo que seria da vontade de Deus. Mas Deus em nenhum momento deixa que realmente todo aquele ato que poderia vir a ser consumado venha. Então Deus intervém e acaba livrando Sara de toda aquela mentira, de todo aquele engano. Passado-se algum tempo, alguns anos, vai ver quem? Isaac, filho de Abraão, cometendo o mesmo erro, ou seja, do aquele comportamento do pai. Então você vai ver diante da crise, diante da escassez, Isaac tendo o mesmo comportamento que o pai teve. E mais uma vez você vai ver quem? Você vai ver o próprio Deus intervindo nessa linhagem. A princípio, a gente chega a pensar, com o tempo, né? Eu acredito que pode se acabar se esquecendo, né, de todos esses comportamentos errados, dessas decisões erradas. Então, a princípio, a gente pensaria que isso iria se acabando com o tempo, mas na verdade é o inverso. A herança emocional, uma vez que ela não é tratada, ela tende a tomar corpo. Então agora a gente vai ver que a família de Isaac era uma família tanto dividida, né? A gente vai ver a preferência de pai, a gente vai ver a preferência de uma mãe, uma família dividida. Então Abraão agora teve Isaac, agora Isaac tem uma família dividida, coração de mãe, coração de pai, e daqui de um pouco o que a gente vai ver? Jacó aqui, ele não está apenas agora mentindo, Jacó agora está enganando. Jacó está enganando aqui o próprio pai. E nesse momento desse engano é algo assim tão interessante, por quê? De mentiroso, agora Jacó ele não é apenas um mentiroso, ele também é um enganador. E depois que ele engana seu pai, comprando ali a primogenitura do seu irmão, ele foge da presença de seu irmão, ele vai para a casa de Labão, que era irmão da sua mãe, ou seja, seu tio, que se torna também seu sogro, mas esse seu sogro engana Jacó aqui por 20 anos. E não bastado tudo isso, você vai ver o próprio Jacó aqui, agora também sendo enganado pelos seus filhos quanto à morte do seu irmão. E olha que interessante, agora vem a quebra dessa herança emocional, exatamente na vida de José. Você vai ver que José passa por todas as crises, passa por todas as pendências, por todas as adversidades, mas ele não se comporta. Ele não se comporta com seus irmãos como, na verdade, abre aspas, ele poderia ter se comportado. Ele entende que o quê? Que aquilo que foi para ser, que veio de uma parte ruim da parte dos seus irmãos, Deus o torna em bem. Ou seja, ele encerra os ciclos trazendo o quê? O perdão. Uma das coisas que a gente vai ver dentro deste livro aqui, que é uma das coisas mais difíceis a serem vividas dentro de um lar. Exatamente, gente, o perdão. Um perdoar o outro. Você vai ver que isso acaba se tornando também uma coisa que você acaba replicando também na vida dos seus filhos. Por exemplo, se seu filho vê você ali depois de uma discussão, ainda que teve a discussão, e não foi legal, mas ele vê vocês se perdoando mutuamente, o que você está ensinando para ele? O que é? Qual que é a mensagem que você está trazendo para ele? Uma mensagem de cura, uma mensagem de restauração. Ainda que falhou, ainda que houve ali um momento de desconforto, mas ele percebe que você é aquele que fere, mas também aquele que traz cura, aquele que traz libertação. Agora imagina qual que é a mensagem que você pode deixar para o seu filho se, a partir do momento que ele vê você gritando, ele vê você ali se estressando, mas ele também não vê você trazendo cura. Ele vê você ignorando, ele vê você silenciando, e é essa mensagem muitas das vezes que a gente lá de trás, a gente pode ter presenciado, a gente não ter gostado, e até por isso que a gente acabou rejeitando. Agora é o dia de trabalho. É o dia do trabalho que tudo muda. O inventário, abrir a mala inteira sobre a mesa diante de Deus e separar item por item. Gente, eu acredito que aqui é uma das fases mais dolorosas, até porque a gente vai ter que dar nome. A gente vai ter que dar nome dentro desse inventário primeiro. Aquilo que é bom, primeiro a gente começa com aquilo que é bom, até porque se a gente começar com o coração amargo aqui, se a gente começar com o coração ressentido, quando chegar na parte boa desse inventário, a gente não vai estar mais legal. Então, você vai ter um olhar de acusador, você vai ter ali um peso na sua balança desnecessário, então vai começar compartilhando das coisas boas, depois você vai compartilhar daquilo que você herdou que não é legal, e também você vai compartilhar daquilo que você já está fazendo, aquilo que você já está ali alimentando. E o libertador daqui, vale muito a pena você ler, que o libertador daqui é que a gente entende que a herança emocional aqui, ela não determina o final. Então, aqui o que determina é o que você faz com essa bagagem, é o que você faz com ela. A herança emocional aqui, olha, não é um destino, é um ponto de partida. E toda linhagem nova na história começou com alguém que abriu a mala com coragem, e esse alguém é você. Você vai abrir sua mala com coragem em cada um daqueles capítulos. Eu estou aqui lendo o meu, aqui, né, depois de eu ter feito, eu também imprimi ele para que pudesse ali trabalhar ele, né, nas escritas que eu gosto de papel, mas dá para você trabalhar ele aqui. Então, a cada capítulo, você vai ver que tem atividade, você pode fazer no bloco de notas do seu celular, se você tem um iPad, você pode fazer aqui mesmo no iPad, você pode fazer alguns rabiscos nele mesmo, trazendo alguns esboços sobre ele. O mais importante é que você pratique. O mais importante é que você reconheça o seu estado, você encontre a situação, o que é que
você está replicando, a herança que você está transicionando, e você pode ainda mais, você pode encerrar essa herança aqui. Você pode, assim como eu decidi. Assim como eu decidi não passar para frente, não compartilhar, assim como eu decidi ressignificar para mim e também para os meus. Se você não segue ainda, começa seguindo aqui para que você possa acompanhar agora, porque é uma série de livros que vai ser compartilhado. É uma série, o Senhor colocou isso já há anos no meu coração, e agora chegou o momento de eu compartilhar aqui. Então, estou debaixo desse desafio, também te desafio a fazer parte desse desafio diário, tá? Então, a gente começou com herança emocional, já fica atento ao próximo, que eu tenho certeza que a cada livro, que a cada ensinamento, você vai chegar no final desse ano de uma maneira bem diferente da maneira com que você começou, com muitas certezas, com resultados que, para a honra e para a glória do Senhor, serão resultados aí palpáveis, em nome de Jesus. Shalom, Deus abençoa.